E nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, em que Paulo fala o seguinte: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Emmanuel vem comentar na lição 7 do livro Caminho, Verdade e Vida, tudo novo. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se ganhe um crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto, as situações de dúvida terão chegado ao fim, as velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo significa sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração do santuário de seu amor. É claro que o estudo de hoje, gente, ele acaba pegando um pouquinho cada um de nós. Eu falo aqui do meu caso pessoal. Por quê? Porque ele vem falando pra gente, né, que quando você conhece o Cristo, você passa a ser nova criatura. Passa a ser nova criatura, sim. Tem coisa que não tem para onde você escapar, né? Porque a maneira de olhar agora a imortalidade da alma, de olhar a nossa natureza espiritual, de olhar a estada, a passagem aqui pela Terra como um momento de aprendizagem para cada um de nós, as provas, tudo. Isso, essa maneira de ver, ela modifica totalmente a nossa vida, né? Porém, renovação, como ele vem dizendo aqui, renovação é uma coisa que vai acontecendo com calma, não acontece de uma hora para outra, né? Não é uma coisa tão violenta, e a gente vai aprendendo até o seguinte: a gente vai aprendendo que, na verdade, a gente parte do que a gente é, aproveitando o que a gente é e canalizando, renovando de uma outra maneira. Então, você vai pegar, assim, por exemplo, uma característica de um Paulo de Tarso, né? O Paulo de Tarso, ele era antes apaixonado pela lei, ou melhor, ele sempre foi apaixonado pela lei, né? Ele acreditava que a lei fosse uma e de repente teve um contato pessoal com Cristo. Quando ele teve esse contato, nova criatura ele se tornou, tudo novo. Mas por quê? Porque ele achava que a lei era uma e de repente teve a certeza de que a lei era outra. Então ele usou aquela mesma energia dele, canalizou tudo para cá, para o outro lado, né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando a gente vai falar sobre, por exemplo, renovação íntima, eu não vou deixar de ser o que eu sou exatamente da maneira que eu sou, o meu temperamento, porque eu conheci o Cristo. Eu tenho que apenas canalizar. Vou dar um exemplo, né? Eu, por exemplo, aqui meu exemplo pessoal, eu nunca escondi que uma das meus grandes desafios aqui é uma certa agressividade que eu trago dentro de mim, né? Então o que acontece? Identifiquei o problema? Sim. Aí comecei a procurar terapias que pudessem transformar esse comportamento. Aí no primeiro momento eu falei, peraí, então já que eu tenho essa terapia, eu vou começar a jogar futebol, eu gosto de futebol. Só que o futebol é um esporte de contato, em primeiro lugar, e também é um esporte que os nervos às vezes ficam à flor da pele, muitas das vezes as pessoas não aceitam perder, todo mundo quer ganhar, e eu cheguei à conclusão de que, peraí, não, aqui para fazer terapia não é o melhor lugar. Chegou a ter um momento de discussão, né? Eu discuti com uma pessoa, com um amigo, e de repente um outro parar e falou, peraí, todo mundo pode discutir, mas você é presbítero da igreja, você, Robson, você é dirigente de uma casa espírita e vocês estão discutindo, né? Mas eu falei, não, futebol não, vamos passar para uma outra. Eu passei para a corrida. E a corrida, né, quando você está correndo, fazendo esporte, a gente sabe que ela só tem graça quando naqueles últimos minutos você dá aquela corrida final, aquele sprint, como a gente chama, né? Ali você está descarregando toda a sua agressividade. Mas aí, já tem um bom tempo, já tem pelo menos uns 15 anos, né, que teve
triste acontecimento aqui no Rio de Janeiro, no período de carnaval, quando teve deslizamento de terra na serra, né, e muita gente perdeu vida, perdeu os seus pertences. Aí eu descobri que eu conseguia pegar a mesma energia que eu tinha, que eu tenho até hoje, né, e trabalhar o quê? Carregando caminhões, carregando carros, né, para poder estar levando mantimentos para o pessoal. Então, a mesma energia que teria no futebol, que teria, e a agressividade também, porque me passa caixa de leite, me passa quilos de açúcar, quilos de feijão, água mineral, e eu fazendo aquele movimento e o sol está caindo, e eu falei, opa, peraí, eu consegui canalizar a mesma coisa que eu sou, que é interessante, né? Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de estar trabalhando, gerenciando pessoas, a primeira coisa que a gente bota na cabeça, se não botar na cabeça, a gente está frito. Né? Você não vai conseguir mudar o temperamento, as emoções do teu time ali de trabalho. Não vai conseguir. Então você tem que ficar olhando para esse aqui é mais agressivo, esse aqui é bom para resolver problemas que sejam urgentes, porque ele vai partir para dentro, ele vai tomar iniciativa. Aquele ali é mais calmo, deixa ele para atender telefone, ter contato com o público, que o público precisa de pessoas que tenham mais calma. E você vai administrando dessa maneira. Então eu estou querendo dizer o seguinte, esse texto ele chama um pouquinho a nossa atenção, sim, principalmente quando ele fala que no final, ele fala para a gente, né, quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado. Eu, Robson, eu não me considero ainda com o íntimo totalmente renovado. Eu sei que a minha vida modificou totalmente, mas sob o ponto de vista da visão. Mas eu sei o que tem dentro de mim, eu não me considero ainda totalmente renovado. Eu dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, e eu, sem o menor constrangimento, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, à porta, tentando chegar nele, pedindo ajuda, tudo bem, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Então a gente lê um texto como esse e fica, meu Deus, né? Mas ao mesmo tempo eu falo, daqui a pouco, a qualquer momento, com a insistência, com o trabalho no bem, eu vou conseguir chegar nesse santuário desse amor que o Emmanuel está falando para a gente. Mas é um alerta para a gente, que eu fico vendo assim, é muito difícil você encontrar uma pessoa hoje aqui na Terra que consiga dizer assim, eu já consegui penetrar o santuário do amor, porque até aqueles que para a gente parecem estar anos-luz à nossa frente, como uma Madre Teresa, aí, como até o Chico Xavier, você vai perguntar para eles falam, não, eles colocam o Cristo ainda como um foco ainda, como um objetivo final. Né? E eu fico, mas como? Cristo, vocês em relação a gente, vocês estão muito na frente, mas eles também se consideram. Né? Mas o que Emmanuel vem chamar a atenção aqui para a gente é porque a gente não pode ficar agora, a partir de agora, usando Cristo para poder perpetuar situações nossas de erros, de equívocos. Né? Fico vendo, por exemplo, né, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi quando eu assisti um filme nacional chamado Cidade de Deus, que está aí à disposição para todo mundo assistir, e um grupo de meninos que iam fazer um assalto, eles fazendo oração para que desse tudo certo no assalto deles. Quer dizer, eles estão pedindo a Deus proteção para continuar fazendo a coisa errada, prejudicando, trazendo sofrimento para as pessoas. Né? Então, bota aqui para a gente, a semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. É claro que eu usei um exemplo, né, um exemplo bem radical, mas a gente pode adaptar esse exemplo para a gente, que a gente vai ter como adaptar em muita coisa. Tem muita coisa que eu fico, eu só quero pedir a Deus para ter o meu tempinho, para poder ter a minha diversão. Ou então, para que eu tenha o fígado bom para continuar usando bebida alcoólica, para que eu tenha o pulmão bom para que eu possa ter curado, inclusive, para continuar fumando. A gente faz esses tipos de pedido. Eu tenho meu estômago bom para continuar nos excessos da gula. Enfim, eu tenho saúde física e virilidade para continuar nos meus comportamentos sexuais desvairados. E a gente vai pedindo a Deus o tempo todo esse tipo de coisa. Quero continuar ganhando o dinheiro que eu ganho, ou ganhando até mais, para continuar perpetrando ainda alguns erros do passado. E ele fala para a gente, não pode ser dessa maneira, porque até o próprio Cristo, até o último momento, ele fez o testemunho dele de não violência e de não acomodação com as trevas. Em Cristo, tudo deve ser renovado. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, pelas reflexões.